Convido você a estender os seus braços sobre o Juninho. E nós realmente pedimos, Senhor, vem sobre a vida dele. Impacte a vida dele agora. Use dos lábios dele para falar com a tua igreja, Senhor. Sim, Deus. Tira brasas do teu altar e coloca nos lábios dele, para que não seja mais ele a profetizar no nosso meio, mas seja o próprio Senhor se comunicando com a sua igreja. Vem, Espírito Santo, sobre a vida dele. E assim como ele prega o evangelho, já toma conta da família dele, coloca fileiras de anjos ao redor da casa dele. Que os seus anjos agora acampem nesse lugar, para que toda maldade, para que toda impureza caia por terra agora diante do teu santo nome, diante da tua palavra proclamada, Senhor. Porque quando a tua palavra é proclamada, ela não cai no chão morta, Senhor. Ela vem como uma espada de dois gumes que vai cortando, que vai ferindo e que vai incomodando, impulsionando. Nós tomamos essa decisão de permanecer na tua presença. Por isso dá essa unção dobrada sobre ela, sobre ele, Senhor. Tudo isso nós te pedimos, ó Deus Pai Todo-Poderoso, pelo sangue de Jesus, para que restaurações aconteçam através dessa pregação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Para você que está aqui, participando conosco desse domingo, convido você a se assentar, meu irmão e minha irmã. Para você que está acompanhando aí da sua casa, louvado seja Deus pela sua vida, meu irmão e minha irmã, que participa conosco nesse dia do Senhor, aonde o nosso desejo é de fato permanecer na presença do Senhor. Eu me chamo Júnior, eu sou da Diocese de Osasco, eu participo na Renovação Carismática há 23 anos, no grupo de oração Maria Mãe da Igreja. Sou casado, tenho 22 anos de vida matrimonial e sou o pai de 6 filhos, por graça, bondade e misericórdia de Deus. Para mim, irmãos, é uma grande alegria poder estar aqui, mais uma vez, nesse programa onde Deus tem, por graça e misericórdia, falado conosco. E agora, nesse primeiro momento, onde o Padre Roberto falou, ali explanou, de fato, sobre a videira verdadeira, e esse é o evangelho do dia de hoje. E mais uma vez eu gostaria de convidar você a tomar a sua palavra no Evangelho de João, no capítulo 15, porque nós vamos ver que o Senhor, Ele cita 3 realidades aqui nesse evangelho de hoje. No capítulo 15 de João, Jesus fala de 3 dimensões, irmãos. É necessário permanecer nele, é necessário permanecer na sua palavra e é necessário permanecer no seu amor. Em tudo o Senhor cita a palavra permanecer. Então, de fato, o que o Senhor nos convida nesse dia de hoje, irmãos, é permanecer. E só permanece quem já está nele. Então, o Padre Roberto dizia, né, a dimensão, a eficácia de estar nele, e agora, irmão, a gente precisa permanecer nele. Por quê? Ele é a videira verdadeira. E aí, no Evangelho de João, capítulo 15, vai dizer assim, irmãos, versículo 1. Eu sou a videira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará e podará. Todo o que der fruto, para que produza mais frutos. Vós que estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Vamos parar por aqui, nesse primeiro momento aqui, onde o Senhor, irmãos, alguns estudiosos, alguns biblistas aí, eles dizem que após ali eles participarem da ceia, no finalzinho do Evangelho de João, no capítulo 14, no finalzinho do Evangelho, no capítulo 14, Jesus fala assim para os discípulos, olha, levantai-vos, partimos-nos daqui. Então o Senhor tira eles da onde eles estavam ali e faz um convite, olha, levantai-vos, vamos sair daqui. E alguns estudiosos dizem que nesse percurso é onde o Senhor passa por uma vinha. Porque quando ele vai dizer da figueira, ele
automaticamente ele avista uma figueira e ele pede para que vão até lá e peguem frutos. Então assim, alguns estudiosos aqui também, no capítulo 15, diz que o Senhor passava por uma vinha. E nesse momento, irmãos, o que o Senhor para? E aí primeiro o padre Roberto frisou bem isso, ele disse, eu sou. E ele diz assim, irmãos, a videira. E ele diz então assim, a videira sou eu, mas o meu pai é o agricultor. E interessante que o Senhor fala primeiro, irmãos, dos ramos que não dão frutos. E ele vai dizer assim, todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará. Então, primeiro o Senhor já fala assim, aquele que não der fruto, aquele que está em mim, mas não dá fruto, ele será o quê? Cortado. Mas, o que, irmãos? Ele podará o que der fruto para que produzas mais frutos. Irmãos, a palavra permanecer é um verbo infinitivo, é um verbo de ação, aonde a todo tempo a gente precisa lutar para quê, irmãos? Para permanecer no Senhor. Então é uma luta, aqui o que o Senhor está falando para nós? Você que aí tem as suas dificuldades, você que passa pelas suas lutas, você que já enfrenta muitas situações difíceis na sua vida, irmãos, já é uma luta, e a gente precisa fazer o que, irmãos? Lutar para quê? Para permanecer no Senhor. E interessante, irmãos, que o ramo, ele não está preso à figueira, ele está ligado à figueira. A gente conhece muito bem, né, a tradição do Natal. E qual que é uma das tradições do Natal, irmãos? A árvore de Natal. E se a gente pegar lá as origens, né, geralmente eles pegam um pinheiro e buscam lá um pinheiro. E nesse pinheiro, para que de fato ele se torne uma árvore de Natal, o que eles colocam nele? Os seus enfeites. E aí colocam lá suas bolas coloridas, colocam luzes, colocam alguns arranjos ali, e vão buscando artefatos para que aquilo simbolize o quê? Uma árvore de Natal. Irmãos, e se a gente olhar para uma árvore de Natal, a gente se encanta com o quê? Com a beleza, não é isso? A altura, a gente se encanta ali com tantos de enfeite que colocam, irmãos, mas eu queria dizer uma coisa para vocês, essas bolas, esses enfeites, eles estão presos, não, irmãos, eles estão ali colocados, eles não são da árvore. Então perceba, a gente sabe que depois do Natal, depois que passar as comemorações, o que vai ser feito com aqueles enfeites? Serão o que, irmãos? Arrancados. E o padre Roberto dizia muito bem isso aqui na parte da manhã, irmãos. Muitas vezes o ramo ele quer ser mais visto do que a videira. Muitas vezes, irmãos, o ramo ele quer estar mais em evidência do que a própria videira. Irmãos, e nós não podemos ser como bolas de Natal, nós não podemos ser como enfeites de árvore, que estão ali simplesmente, irmãos, por um período, mas a gente já sabe que depois desse tempo, o que será feito com os enfeites da árvore? E é natural isso. É tão natural, irmãos, da mesma forma que é tão natural colocar os enfeites, é natural também fazer o que, irmãos? Arrancar também. Então percebe, irmãos, eu e você precisa entender isso. Permanecer, irmãos, não é estar ali de vez em quando. Não é fazer uma passagem em Deus, não é estar em um tempo em Deus. E muitas vezes, irmãos, o que a gente acaba aprendendo? Que buscar a Deus é só em tempo de quê? De necessidade. Eu sou de uma família católica, extremamente católica, toda na minha família, todos que eu conheço na minha família professam a fé católica, e eu cresci também aderindo a alguns costumes da minha família. Irmãos, e eu ia mais à igreja por causa de medo do que por amor a estar ali participando daquele ato, de estar ali participando daquilo que estava acontecendo na igreja. Primeiro porque a minha mãe falava assim para mim, quem não vai para a igreja, quando morrer, vai para onde? Vai para o inferno. Então, muitas vezes eu ia para a igreja porque, irmãos, medo de morrer e ir para o inferno. Na quaresma, então, nem se fala. Na quaresma, minha mãe falava assim, quem não vai na missa, quem não vai na missa de cinza, na quaresma vê assombração, vê mula sem cabeça. Mais um motivo para quê, irmãos? Para mim ir para a igreja.
Então perceba, irmãos, a gente acabava buscando, indo, porque de alguma forma, o que nos levava, irmãos? O medo. Às vezes a pessoa está passando por uma fase difícil, ela fala assim, puxa, estou precisando ir para a igreja. Estou passando uma maré tão brava, está tudo dando errado na minha vida. Estou precisando ir para onde? Para a igreja. Irmãos, olha isso, a gente acaba nomeando situações da qual nós devemos ir para a igreja. E Jesus aqui está falando do que, irmãos? Não está falando do ir, está falando do permanecer. É isso que o Senhor queria ensinar para os seus discípulos. É isso que o Senhor estava querendo falar para eles assim, olha, irmãos, é interessante, porque ele já fala assim, olha, aquele que não produzir frutos, irmãos, ele está lá na videira, ele está ali preso à videira, mas não produz frutos. Por quê, irmãos? Porque ele está preso, mas não está ligado. Ele não está provando dessa seiva. Ele não está vivendo isso. E Jesus falou assim para os discípulos assim, ó, mas aquele que ser podado, esse sim dará fruto. Irmãos, e eu não preciso explicar aqui novamente, o padre Roberto falou bem isso, né? Da poda. Irmãos, e poda, ela é um corte mesmo. É um ferimento que faz ali. É por isso que sai essa seiva. Porque ela, de alguma forma ali, ela foi ferida. E, irmãos, e ser ferido, gente, faz parte do processo da poda. E passar por situações difíceis, irmãos, faz parte do processo da poda. Irmãos, e aqui a gente precisa entender uma coisa. O que muitas pessoas acham, gente, que quem está na igreja não passa por dificuldade. Irmãos, quem está na igreja está isento dessa pandemia. Quem está na igreja está isento do desemprego. Quem está na igreja está isento, irmãos, de ter enfermidade. Jamais, irmãos, nós estamos, irmãos, aí ó, exposto a tudo isso. Nós estamos expostos a tudo isso, irmãos, e perceba isso, a gente precisa entender isso. Se a gente, irmãos, não entender isso, a gente não consegue o quê? Permanecer. Aí eu passo por uma situação difícil, eu acho que, ai, Deus se esqueceu de mim. Não, Deus está te poldando, meu irmão, minha irmã, é pelo contrário. Às vezes a gente passa situações difíceis na nossa vida, às vezes a gente tem que passar por realidades, irmãos, às vezes a gente tem que enfrentar situações, e a gente fala, meu Deus, o que eu fiz? O que está acontecendo na minha vida? O que tá de errado comigo, irmãos? A poda é um processo necessário. Agora, irmãos, existem situações que tem pessoas que preferem ser cortadas do que serem podadas. Porque a poda, gente, gera crescimento. Quanto mais é podado o galho, quanto mais ele é podado, mais forte ele fica, porque é nesse processo que ele adquire resistência. Há uns 4 anos atrás, meu pai trouxe uma muda de uva para mim. E ele falou, Júnior, eu não lembro agora o local de onde ele foi, e a pessoa deu para ele ali uma muda, ele falou, vou levar para o meu filho. E com 2 anos, né, já estava grande, né, a parreira ali, o pé de uva. E meu pai foi em casa um dia e falou assim para mim, Júnior, você tem que podar isso aí, que se não podar, não vai dar uva. Falei, pai, mas está tão bonito o pé, gente. Irmãos, e você mexer naquilo que está bonito, né? Não é complicado, gente. Uma vez só abrindo um parênteses aqui, uma vez eu fui me confessar e eu me lembro que foi a melhor confissão da minha vida, porque o padre, antes de eu contar o primeiro pecado, o padre falou assim para mim, irmãos, eu nunca me esqueci disso. Ele falou assim para mim, meu filho, tira a sujeira que está embaixo do tapete. Irmãos, naquela hora, Deus trouxe tantas coisas ao meu coração, e tantas confissões que eu já tinha passado, e nunca tinha me aberto para aquilo. Irmãos, e quando meu pai chegou em casa e falou assim, Júlio, tem que podar isso aí. Falei, pai, mas tá bonito, pai, vai podar isso aqui. Ele falou, você que sabe, se não podar não vai ter fruto, não tem uva, e se não podar. Irmãos, e muitas vezes, a gente não quer passar por esse processo. Quanta esposa
que está o tempo todo achando que quem que está errado? O esposo, o filho. E a gente já tem a defesa, eu faço tudo aqui sou eu. Se um dia você se colocar no meu lugar, se você passar, irmãos, deixa Deus poldar você. Quantos esposos que ele é o mais certo da casa, ele é o provedor, mas eu já faço isso, eu já faço aquilo. Ei, se não passar pelo processo da poda, irmão, não tem jeito. Irmãos, e é interessante que eu nunca cultivei uva na minha vida, então eu fui pesquisar o processo da poda. E eu vi alguns vídeos do processo da poda, gente. Eu vi alguns lá, falei, mas acabou com o pé de uva aqui. E depois mostrava o pé de uva depois de alguns tempos ali, a parreira de alguns tempos. Flores novas, folhas novas e cheias de fruto. E eu falei assim para minha esposa, e o que eu vi é assim. E pegamos ali um alicate e começamos, gente. Quando as pessoas vinham na minha casa, sabe o que elas perguntavam? Cadê o pé de uva que estava aqui? Porque a impressão que se dá é que o pé de uva não está mais ali, gente. Gente, isso é o processo mais bonito que tem. É por isso que João Batista disse assim, importa que ele cresça e eu o quê? Desapareça. Irmão, João Batista era um homem o quê, gente? Podado pelo Senhor, porque o importante para João Batista não é que ele aparecesse, mas é que o Senhor aparecesse nele. Irmãos, isso é o permanecer em Deus, é quando as pessoas olham para mim e para você, e não vejam a gente, o meu eu, e não vejam quem eu sou, quem eu me tornei, o status aonde eu cheguei, a pessoa, o cargo que eu exerço hoje, irmão, jamais. As pessoas precisam entender isso, irmãos, senão não vai gerar fruto em nós, senão, irmãos, a gente pode até se encher de luzinhas. A gente pode ser pessoas muito bem enfeitadas e muito bem vistas. Só que isso não é sinal de fruto. Você quer fazer uma experiência? Chega 20 minutos antes na igreja. E isso não é reparar a vida de ninguém não, irmãos. É verdade. E você chega 20 minutos antes da igreja, antes de começar a missa, e fica na porta. Geralmente, a mulher vem na frente com os filhos, o marido vem atrás. Geralmente, o esposo deixa a mulher na porta da igreja, a esposa vem, os filhos vêm em outra remessa. E estamos na igreja, e estamos vindo para a igreja, mas a gente já vem para a igreja longe um do outro. A gente já vem, irmãos, buscar a Deus, já está longe um do outro, irmãos. Como que a gente consegue permanecer desse jeito? Como que a gente consegue viver desse jeito? Irmãos, a gente começa a observar situações, irmãos, aonde a gente vê muita folha, aonde a gente vê muita beleza e chega em carro bonito, e chega muito bem arrumado, e chega pessoas ali muito bem representadas, irmãos. Mas, irmãos, não foi isso que o Senhor está falando aqui. O Senhor não está falando disso, o Senhor não está falando de ficar, o Senhor está falando aqui, irmãos, de permanecer, e é diferente. Irmãos, se a gente não permanecer no Senhor, irmãos, perceba, vai ser só um percurso vir para a igreja, irmãos, não vai ser um desejo no coração. Não é a família buscando, é a esposa buscando pelas suas necessidades, é o marido buscando pelas suas necessidades, é os filhos buscando pelas suas necessidades, e cada um tem as suas necessidades. A gente acaba esquecendo, irmãos, que a necessidade é única, é de todos. Eu não tenho necessidade, minha esposa não tem necessidade, nós temos necessidades, é diferente. Percebe, irmãos, se o processo do permanecer não começar aí, gente, é sinal que está faltando poda na nossa vida. É sinal, irmãos, que a gente precisa passar pelo processo da poda, gente, porque é melhor ser podado do que ser o quê? Cortado. E quando eu dizia aqui que tem pessoas que preferem ser cortadas do que podadas, eu queria convidar você, só para a gente tomar essa passagem, lá do Evangelho de Lucas, no capítulo 18, Evangelho de Lucas, capítulo 18, irmãos, eu vou
ler rapidamente para vocês, e é impressionante isso, porque Jesus se aproxima, uma pessoa se aproxima de Jesus. Lucas 18 diz assim, ó: um homem de posição perguntou então a Jesus: bom mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Gente, impressionante aqui, porque o evangelista, ele se refere a esse homem, o que, irmãos? Um homem de quê? De posição. Então não era uma pessoa qualquer, ele não morava no Ariston, em Carapicuíba. Era um homem de posição. E até o linguajar dele, o se apresentar a Jesus é diferente. Ele já chega diante do Senhor e fala assim, ó: bom mestre, o que devo fazer para possuir a vida eterna? Então, de alguma forma, esse homem se preocupava em quê? Com a vida eterna. E aí Jesus diz assim para ele, irmãos, versículos 19, respondeu-lhe: por que me chama bom? Ninguém é bom, senão só Deus. Conheces os mandamentos: não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não dirá falso testemunha, honrará pai e mãe. Disse ele: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que impressionante isso, um autêntico judeu. Olha, Jesus fala assim para ele: olha, você conhece os mandamentos? E Jesus começa a dizer para ele ali algum dos mandamentos, ele interfere Jesus e fala assim, ó: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Isso eu já cumpro, isso eu já faço. Irmãos, ele aqui está dizendo assim, ó: eu sou batizado, eu fiz primeira comunhão, eu fiz a crisma, eu casei na igreja. Isso aí, os preceitos, os mandamentos eu já tenho, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém, eu não desejo mal para ninguém. E a gente usa uma frase, irmãos, que é maravilhosa: o Senhor conhece até meu coração. Só que aqui, irmãos, versículo 22, Jesus diz assim para ele: a estas palavras Jesus lhe falou: ainda te falta uma coisa. E quando Jesus fala assim, ó, ainda te falta, é porque ele está com o alicate na mão, querendo fazer o quê, irmão? Dar uma poldada. Só te falta uma coisa. E que coisa era essa, irmãos? E ele continua: vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Ouvindo isso, ele se entristeceu, pois era muito rico. Muitas vezes, irmãos, eu já li esse evangelho achando que o Senhor estava falando do tesouro, da riqueza daquele jovem. Não, jamais isso aqui, ó. Até porque não era isso que o Senhor queria. É porque, irmãos, ele falou que já conhecia o quê? Os mandamentos. E muitas vezes, irmãos, a gente erra, porque nós sabemos, nós achamos, desculpa, que nós sabemos o que fazer a todo tempo da nossa vida. Por que que eu erro muitas vezes, irmãos? Porque eu estou certo. Eu disse isso aqui há um tempo atrás, quando eu vim aqui no programa. Quem é o melhor motorista para você que dirige? Quem é o melhor motorista para você? Eu sou o melhor motorista. Dirijo há 25 anos. Nunca perdi a habilitação. Tenho que dirigir por mim e pelos outros. Então, assim, eu acabo muitas vezes, irmãos, achando que o melhor motorista que está no trânsito, quando eu estou dirigindo, sou eu. E perceba isso, irmãos. Muitas vezes na nossa vida é isso, a gente vai se acumulando dessas coisas. E aquele jovem já chegou diante de Jesus, sabendo, irmãos, se sentindo que ele era o quê? Que ele era bom, que ele já estava pronto para quê? Para alcançar a vida eterna. Irmãos, e é isso que o Senhor queria ensinar para os seus discípulos, e é isso que o Senhor queria ensinar, irmãos, para que eles entendessem de fato o que é permanecer. E o permanecer, irmãos, não é ouvir falar, mas irmãos, é praticar aquilo que o Senhor nos fala, é colocar em prática, é desejar isso.
Irmãos, porque os santos da igreja, a gente olha assim, porque eles foram melhores? Não, porque eles buscavam viver isso. E talvez muitas pessoas não meditam isso, mas uma pessoa que o Senhor podou, e podou muito, foi Nossa Senhora. Maria foi uma mulher podada por Deus. Porque a Bíblia fala que quando ela foi visitada pelo anjo, ela estava pronta para casar. Olha, casamento já ajustado com José. Ela já estava ali, prometida em casamento, já estava tudo certo. O Senhor vem e fala: Maria, tem outros planos para você. Você vai ser a mãe do Salvador. Tamanha é a notícia que a Bíblia fala que perturbou-se Maria com tamanha saudação, com tudo isso. Irmãos, a poda de Deus tem que perturbar o nosso coração, gente. A poda do Senhor precisa perturbar a nossa vida. A Bíblia fala que Paulo tinha um espinho na carne. E Paulo rogou a Deus para que Deus tirasse esse espinho dele. E Deus falou assim para ele: olha, Paulo, a ti basta a minha graça. Irmãos, muitas coisas eu vou orar, pedir a Deus, gente. E Deus vai falar para mim assim: Júnior, a ti basta a minha graça. Muitas vezes, irmão, eu vou orar por alguma causa, e Deus vai atender, e Deus vai honrar. Mas também, muitas vezes, irmãos, eu vou orar, e Deus vai falar assim: aí basta a minha graça. Muitas vezes, irmão, a gente ora por alguém que está enfermo, desenganado pela medicina, e Deus escuta e traz essa pessoa de volta. E muitas vezes, irmãos, também a gente vai orar e apresentar algumas realidades para Deus, mas não vai ser do nosso jeito. Irmãos, é isso que esse jovem não entendeu, porque quando o Senhor falou assim para ele: vende tudo que você tem e dá aos pobres, depois me segue. Jesus estava convidando ele para permanecer nele. Só que a Bíblia fala que esse menino era muito apegado. Irmãos, e na verdade, esse menino, ele conhecia os mandamentos, mas não vivia os mandamentos. Porque o primeiro mandamento da lei de Deus, qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas. Permanecer é isso, irmãos. Permanecer no Senhor, de fato, é isso. E tem época certa, quando o padre dizia aqui, a poda tem época certa. A uva, eu aprendi que a partir do mês de maio em diante, a gente já pode começar a podar a uva. E no ano passado, quando eu comentei que eu vi esse vídeo, comecei a cortar, e falava: aqui fala que isso aqui é para cortar também. Irmãos, e quando as folhas vão desaparecendo, gente, só vai ficando galho, parece que perde a beleza. Às vezes as pessoas olham para nós e parece que é a gente que está andando na contramão, parece que é a gente que está errado. Mas todo domingo tem que ir para a igreja. Mas tem que ler tanta Bíblia assim. Mas isso aí já é fanatismo. Não, Deus conhece meu coração. Irmãos, as pessoas olham para nós e elas vão querendo ver folhas, elas vão querendo ver essa falsa alegria que muitos vivem. Elas vão querendo ver isso. Fala: mas tem que ir todo domingo, não tem uma folguinha, não tem um descanso, não. Mas Deus não está no seu coração, irmãos. Até do sagrado, até do sacramento, as pessoas querem distanciar eu e você, porque elas julgam que não precisam estar tanto assim para estar em Deus. Irmãos, e quando começou ali o mês de novembro, a minha esposa falava: você deu uma olhada no pé de uva? Eu falei: estou só de olho. Irmãos, e olha, não precisa fazer mais nada, gente. É impressionante que o agricultor não faz mais nada, ele só poda. Ele não tem que ficar indo lá, jogando mais adubinho, não, gente, ele só vai podando. Irmãos, ele só vai, aqui, tá disposto, corta, aqui, corta. Irmãos, e como é difícil cortar, é ou não é? Às vezes a pessoa está gastando muito, ela fala: eu tenho que diminuir meu gasto. Não, você tem que cortar, senão você não vai sair desse buraco.
eu estou bebendo muito, eu tenho que diminuir. Não, cuidado, gente. A gente vai dando só uns acertozinhos. A gente vai dando só uns aqui mexe. Aqui, não mexe aí não. Interessante que quando o carro quebra, fundiu o motor. Não tem meia opção. Não tem, fala assim, retifica só 2 cilindros, deixa, não, aqui você faz, ou vai... Então, faz o que tem que ser feito. Eu queria fazer uma pergunta aqui para todos vocês nesse dia do Senhor. Será que a gente já teve coragem de falar para Deus, Senhor, faz o que tem que ser feito na minha vida, Jesus? Irmãos, isso é sério demais, gente. 99, nasceu minha primeira filha. Eu trabalhava numa gráfica multinacional, na aldeia da Serra. E lá a gente trabalhava a escala 12x36. E era muito comum, quando não era minha escala de plantão, o meu encarregado pedia para outros funcionários, para que a gente quem quisesse ganhar uma hora extra, trabalhasse no dia da folga. E eu, primeiro filho, muitas vezes trabalhava no dia dos meus plantões. Eu me lembro que trocou o encarregado, veio um encarregado do Rio de Janeiro, e ele falou assim para mim, ganhava bem, irmãos, tinha um salário bom, tinha convênio, e a gente vai se estabilizando por essas realidades, né? E no sábado, era meu plantão, trabalhei no sábado, no finalzinho do meu plantão, meu encarregado chegou em mim, com a lista na mão, Júnior, você pode vir amanhã? Aí eu falei assim, posso, pode colocar meu nome na lista. Aí eu disse assim para ele, olha, eu só queria ver uma coisa com o senhor. O plantão era das 6 da manhã, 6 da tarde. Falei, só queria ver uma coisa com o senhor. Se eu posso entrar um pouquinho depois do plantão, do horário, ou se eu posso sair um pouco mais cedo. Ele falou, por quê? Falei, porque amanhã eu vou na missa, e aí tem missa na minha comunidade às 7 horas da manhã e às 18 horas. Então, ou eu chego aqui umas 8h30, ou eu saio daqui umas 5 horas e vou para a missa. Irmãos, ele olhou para mim, gente, mas com um olhar assim de ironia, e falou, você vai aonde? Falei, na missa. Aí ele falou assim para mim, pensei que era algum lugar sério. Eu falei, para mim é. Aí ele falou assim para mim, irmãos, eu nunca me esqueço. Ele falou, Júnior, você tem que ter meta e ideais na vida. Eu falei, eu tenho. A minha meta e o meu ideal é Cristo. É isso que eu estou buscando para a minha vida, Senhor. Ele balançou a cabeça e falou, você que sabe, vê aí o horário que você quiser fazer, você faz. Ou você vem mais tarde, você que sabe, desse jeito. Deixou para mim escolher, você que sabe. E no domingo eu fui para a missa de manhã, trabalhei o restante do dia normal. 2 semanas depois, nós perdemos um cliente e começou a lista de corte. Ele bateu nas minhas costas e falou, Júnior, queria chamar você lá na minha sala. Falei, opa, vamos lá. E ali estava a minha carta de demissão. Irmãos, tem hora que ser podado não é fácil, gente. Porque a poda expõe quem nós de fato somos, gente. Quando você vê um galho, você fala, o que tem aí de bonito? O que tem aí de beleza? Quando a gente vai no zoológico e vê o pavão, a gente se encanta com o quê do pavão? Com as penas, a plumagem. E quando o pavão sente que ele está sendo visto, aí que o bicho se enche mais ainda e começa a fazer aquelas graças. Agora você quer ver? Desce mais um pouquinho a visão e olha para o pé dele. Que beleza que tem o pé do pavão, gente. Nenhuma. Quem vai lá para ver pé de pavão? Vamos lá para ver sua plumagem. É isso que o Senhor queria ensinar para esse jovem rico. Vem e me segue. Permanece em mim, menino. Porque eu tenho vida eterna. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque eu sou. Eu sou. Só que o menino se entristeceu, irmãos. Porque ele era apegado. E os seus apegos
não deixava ele entender o primeiro mandamento da lei de Deus: o amar a Deus a todas as coisas. Não é o que o Senhor estava falando lá no Evangelho de João 15? Permanecer nele, permanecer na sua palavra e permanecer aonde, irmãos? No amor. Amor a quem? Aquele que nos amou primeiro. Porque se eu não entender isso, irmãos, muita situação vão me levar a não permanecer nele. Abraão teve que tomar uma decisão. Moisés teve que tomar uma decisão. E no dia que Moisés começou a já se orgulhar, Deus falou: agora você não vai entrar na terra. Quando Davi, homem segundo o coração de Deus, começou a ser mais rei do que servo, pisou na bola, depois foi orar para que o seu filho não morresse. Deus falou: não adianta orar não, Davi, o menino vai morrer. Deus poda rei, irmãos. Deus poda quem está no palácio. Porque Deus quer, irmãos, não é que eu e você seja podado. Deus quer que eu e você dê o quê? Dê fruto. Sabe qual foi uma palavra que a gente tirou do nosso dicionário? O não. E a gente colocou o quero. Deus, eu quero. Deus, me dá. Deus, cadê? É uma palavra muito cotidiana, né? No nosso meio. E uma palavra que precisa voltar ao meu e o seu coração. É o estou. Oh Deus, eu estou aqui, Senhor. Oh Deus, eu estou aqui, Senhor. Padre Roberto disse que na última noite foi a noite que João inclinou a cabeça no peito de Jesus. E é impressionante isso, Padre. Porque foi o único discípulo que estava lá aos pés da cruz, que permaneceu. E sabe o que é mais interessante ainda, irmãos? O único que não foi mártir. Ficou prisioneiro lá na ilha de Pátimos, muitos e muitos anos, escreveu as suas cartas de lá, mas não foi martirizado, morreu de idade. Sabe por quê? Porque permaneceu, gente. Irmãos, quem permanece dá até a impressão que é um derrotado. Não tem folha, não está sendo visto. Mas quando os frutos começam a aparecer, aí a gente vai enxergar de fato, não o ramo, mas vai enxergar a videira. Opa, aí tem fruto. E o fruto que permanece. Eu quero encerrar, irmãos, falando de Madre Teresa de Calcutá. Um dia Deus falou para a Madre Teresa assim: eu quero que você construa um hospital para mim, Madre Teresa. Ela falou: Senhor, que jeito? A gente vive da providência, da miséria. Olha as nossas casas aí. Deus falou assim: eu quero que você construa um hospital para mim. E falou assim para ela: vou te mostrar o lugar ainda. E mostrou, irmão, um terreno areioso, argiloso, que era um brejo, não dava para fazer nada ali. E Madre Teresa falou: Senhor, é aqui? Ele falou: é aqui. Irmãos, permanecer em Deus é loucura, gente. É loucura. E Madre Teresa procura o prefeito ali da área, da cidade, e fala assim: olha, o senhor sabe da nossa obra, o senhor sabe do nosso trabalho, e Deus falou para a gente construir um hospital nessa cidade, e eu vim aqui pedir uma área aqui da cidade, um terreno, para que nós possamos construir o hospital. E o prefeito olhou para ela e falou: ó, depender do lugar, é seu terreno, ainda mais para uma obra dessa.
E Madre Teresa levou ele até o local que Deus falou para ela. E o prefeito falou assim: é isso aqui que você quer? Certeza? Irmã, olha, tem terra melhor. Ela falou: olha, Deus falou que é aqui que Ele quer o hospital. E o prefeito falou: é seu. Na hora, eu não vou nem consultar ninguém. Esse aqui, pode pegar para a senhora. Aí vem o segundo processo, irmãos. Construir o hospital. E Madre Teresa busca um engenheiro, um arquiteto e um construtor e fala: olha, Deus falou comigo que Ele quer construir um hospital aqui em Calcutá. O prefeito já cedeu o terreno. Graças a Deus já é uma preocupação a menos. Agora a gente precisa pensar no projeto e na obra. E eu queria convidar vocês a contribuir com essa obra de Deus. Os três falaram: olha, se é para Deus, Madre, vamos lá. Madre Teresa leva eles, irmãos, aonde? No terreno. E os três falaram: irmã, impossível. Olha o solo. Irmã, olha o lugar. Irmã, isso aqui não tem como fazer nenhum barraco aqui. Não tem jeito. Ô, irmãos, é loucura. E Madre Teresa escutou a teoria dos três e falou assim para eles: vocês estão certos, mas Deus falou que Ele quer o hospital aqui. De construção vocês manjam, eu só sei ouvir a Deus, aí é vocês e Deus. E um olha para o outro e fala: Deus não falou comigo, mas falou com ela. E se vocês forem lá em Calcutá, irmãos, vocês vão ver o hospital dos pequeninos lá, que Madre Teresa construiu. Sabe aonde? Aonde Deus falou. Ser podado é isso, gente. Não é fazer a minha vontade. Ser podado é deixar Deus superar o meu conhecimento, gente. Porque eu sei que 1 mais 1 é 2. Mais 5 pãozinhos deu para alimentar uma multidão, gente. Isso aí eu não entendo. Irmãos, eu sei que 2 peixes lá em casa não dá, porque é 8 bocas. Mas, irmãos, para aquela multidão deu, porque o peixe passou primeiro pela mão dele. Irmãos, isso é o permanecer, é entregar para Ele, é falar: Senhor, está aqui. É isso, permanecer, irmãos. Senão eu não vou entender essa aritmética, essa matemática que o mundo faz não serve para nós. Essa estatística que eles fazem, irmãos, não é a nossa, é diferente. É isso que o jovem não entendeu, é isso que o Senhor queria ensinar para os seus discípulos. Olha, eu sou a videira, já tem quem cuida dela, já tem o agricultor. Vocês só são o que, irmãos? O ramo, gente. E é impressionante isso. É o que tem menos trabalho, porque já tem quem cuida. Só que também tem as suas consequências. O ramo passa pelas tempestades. O ramo passa pelo calor. O ramo passa pelo frio. E o ramo passa pela solidão. Mas é um processo. Senão não dá fruto. Calvário significa, irmãos, prensa de azeite. Ele só conseguiu depois que foi prensado. Aí tudo estava consumado. Primeiro foi o sangue, depois a água. Espremido, aí deu fruto. Por isso que João vai dizer: quando o Filho do Homem for levantado, atrairei muitos homens a mim. Depois, não é antes. Não é antes. Eu quero convidar você a ficar de pé, meu irmão e minha irmã que está aqui. A você que está aí na sua casa. E você sabe que Deus precisa poldar muitas coisas da sua vida. Eu
conheci Deus com 19 anos de idade, irmãos. Vaidoso. Muito vaidoso. Eu era um menino muito retraído, porque eu tinha muita acne no rosto. Então eu tinha muita vergonha, né? Na minha época não tinha os inúmeros tratamentos que tem hoje. E uma vaidade, irmãos, uma vaidade. E eu olhava para o meu rosto e chorava e ficava nervoso até com a minha mãe. E eu falava para minha mãe: por que eu sou assim, mãe? Ó, minhas irmãs não têm espinha. E minha mãe: calma, filho, isso vai passar, é da idade. E a gente vai adquirindo, irmãos, sentimentos e coisas que a gente não aceita que Deus trabalhe na nossa vida. Mas foi com 19 anos de idade que o menino orgulhoso e vaidoso se expõe a Ele. E naquele dia, irmãos, começa um novo tratamento na minha vida. E a gente acha que Deus vai dar um monte de coisa quando a gente vem para a igreja. Não, a primeira coisa, Deus começa a fazer o quê? Cortar. Porque primeiro vem a poda, depois os frutos. Põe a mão no seu coração, você que está aí na sua casa, você que está aqui, diga para o Senhor: Senhor, me ajuda a permanecer em Ti, Senhor. Nesse tempo da minha vida, Senhor, me ajude a permanecer em Ti, Senhor. Como homem, como mulher, como filho, Senhor, como irmão, como pessoa, Senhor. Me ajude, Senhor, a permanecer em Ti, Jesus. Vem, divina vontade, e toma posse de todo o meu ser. E que venha a nós o vosso reino, assim na terra como nos céus. Faz em mim Tua vontade, Senhor. Faz em mim Tua divina vontade. Faz em mim Tua vontade, Senhor. Faz em mim Tua divina vontade. Dos meus pensamentos toma posse, dos meus olhos, meus ouvidos e do meu falar. E que venha a nós o vosso reino, assim na terra como nos céus. Faz em mim Tua vontade, Senhor. Faz em mim Tua divina